De volta já aqui com Bem Assim, e agora nós vamos conferir uma matéria de Fernando Palmeira. Ele vai trazer mais informações sobre ligações irregulares e a BRK. Vamos conferir. Programa Saneamento a Limpo em Maceió. A BRK anuncia para todas as cidades, além da capital alagoana, todos aqueles que fazem parte do sistema da BRK. E aqui a participação importante do usuário. É a língua suja que todo mundo reclama, é o esgotamento sanitário que estoura aí na sua porta, nas vias, as obras que estão acontecendo com a BRK, Prefeitura Municipal de Maceió, tudo isso é importante que todos participem. Portanto, participar desse programa Saneamento a Limpo, combater as ligações clandestinas. Nós estamos trazendo para a região metropolitana de Maceió o programa que nós temos que se chama Saneamento a Limpo, né? Nada mais é do que um trabalho de diagnóstico para que a gente possa identificar possíveis ligações cruzadas, as ligações irregulares, né? A gente já faz esse trabalho em outros ambientes onde nós atuamos e agora estamos iniciando esse trabalho aqui também, começando pela cidade de Maceió, e depois a gente vai estender para os outros municípios da região metropolitana à medida que a gente conseguir ir obtendo sucesso. Então, o objetivo do trabalho é justamente identificar aqueles imóveis que lançam esgoto na drenagem pluvial ou o inverso, lançam água da chuva na rede de esgoto. Então, os dois casos são extremamente danosos ao meio ambiente e às infraestruturas dos sistemas que foram projetados para trabalhar separadamente. Então, assim, a gente vai usar alguns equipamentos modernos, algumas técnicas modernas e umas técnicas bem simples, como é o uso do corante, né? Um corante biodegradável que não agride ao meio ambiente. Então, se porventura algum cidadão identificar uma coloração alterada na drenagem pluvial durante a realização dessas vistorias, não precisa ficar preocupado que ele não vai agredir ao meio ambiente, tá? Ele vai se dissolver sem causar nenhum dano. Então, o objetivo de fato é identificar essas ligações cruzadas, notificar aos moradores, né, os responsáveis pelos imóveis para que possam fazer as devidas adequações e é dado um prazo para que isso aconteça. Caso isso ainda permaneça após o prazo dado, a gente faz a comunicação aos órgãos competentes para que eles possam tomar as medidas cabíveis. O saneamento é uma via de várias mãos, né? E aí, nesse sentido, aí cabe e tem a importância vital que é a participação do usuário. Então, inicialmente, inclusive, nós vamos vistoriar cerca de 55 mil imóveis. Esse é o nosso primeiro trabalho, a nossa primeira leva. E tem justamente esse objetivo de identificar quais desses imóveis têm esse tipo de ligação para que a gente consiga reduzir a língua suja, né? Não vai resolver de uma vez por toda o problema por causa da poluição difusa, mas a gente vai conseguir retirar pelo menos o esgoto que ali chega, né? Vai resolver também o problema de retorno de esgoto para alguns imóveis quando chove, porque a água da chuva acaba sobrecarregando o sistema. Então, assim, dano ao processo de tratamento, dano ao meio ambiente de uma forma geral, seja por esgoto chegar no mar, seja por água da chuva chegar na estação de tratamento de esgoto. Então, o objetivo do trabalho é a gente conseguir separar os sistemas e melhorar tanto para o usuário, né, evitando transtornos quando for para a praia, por exemplo, ou evitando o dano ao meio ambiente. Com a constatação de irregularidade, o proprietário do imóvel deverá ser informado pela BRK e terá 30 dias para corrigir esse problema. Exatamente. A gente vai dar um prazo para que a pessoa possa adequar a sua instalação, né? Feito isso, nessa comunicação a gente faz uma nova vistoria. Caso a irregularidade ou a ligação cruzada não seja corrigida, não seja reparada, a gente vai fazer a comunicação para os órgãos competentes. Porque não cabe a gente, nós não temos poder de polícia para multar e tal. A BRK coloca aí o 0800 à disposição da comunidade, o 0800 771 0001, que funciona 24 horas de verdade à disposição aí da comunidade do usuário. O que é que mais poderíamos passar de orientação e dos canais para que o usuário entre em contato e tire suas dúvidas? Então, nós estamos iniciando esse programa de diagnóstico chamado Saneamento a Limpo, que tem o objetivo de diminuir, né, a contribuição do esgoto nas línguas sujas de Maceió e das outras cidades da região metropolitana, que tem o objetivo de melhorar a condição do sistema de esgotamento sanitário. E caso o usuário tenha alguma dúvida, nós temos todos os nossos canais de atendimento à disposição. Temos nossa rede social, o @BRK Alagoas, o 0800, como falado anteriormente. Temos o nosso WhatsApp, que é o 11 998880001. Tem o nosso site, Minha BRK. Então, temos as nossas lojas de atendimento, que estão distribuídas pela região metropolitana e nos JAS da capital. Então, todos os nossos canais de atendimento estão aptos e abertos para receber e tirar qualquer dúvida que o cliente possa ter com relação a esse ou outros assuntos. Água é sinônimo de vida.
E saneamento básico é também sinônimo de vida e de saúde. Portanto, você também é responsável de participar de todo esse trabalho, essa sistemática, para termos o melhor no fornecimento d'água e também no serviço de saneamento básico em Maceió e em toda essa área metropolitana na qual está atuando a BRK. Aqui da BRK, com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525, NET. Claro, 20 anos em defesa do bem-estar e da saúde de nossa população. Muito obrigada, Fernando Palmeira. Você falou certíssimo, tá? Saneamento básico também é saúde. E por falar em saúde, vamos agora falar sobre saúde dos homens. Seguinte, no Brasil, pessoal, as mulheres elas vivem, em média, cerca de 7 anos a mais que os homens. Isso pode ser, tá? Devido à genética, escolhas e hábitos de vida e negligência com a própria saúde. É bem verdade que os homens, né, eles estão se cuidando mais, estão cuidando mais da saúde, mas ainda muito atrás das mulheres. É o que aponta, tá, o Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Entre 2016 e 2020, eles aumentaram em mais de 49% a procura pelo médico, passando aí de 425 milhões de atendimentos para 637 milhões. Quem vai conversar com a gente por Skype sobre os cuidados necessários que os homens devem ter é o urologista Bruno Benigno, que está aqui com a gente. Bom dia, doutor Bruno. Obrigada pela sua participação. Muito bom dia, Mara. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante, ainda pouco falado, né, que é a saúde masculina. A gente sabe que os homens ainda são um pouco resistentes para procurar atenção à saúde, e iniciativas como essa eu acho que são super valiosas aqui para a gente trazer informações relevantes. Pois é, doutor Bruno, é realmente um fato que a mulher ela tende a buscar mais cuidado com a saúde do que o homem? E assim, já existe alguma explicação do porquê que isso ainda acontece? Eu acho que naturalmente as mulheres elas acabam tendo um contato com assistência médica, vocês sabem muito bem, desde a adolescência, na verdade. Eu acho que a cultura de ir no médico na sociedade, desde o início da menstruação, a mulher acaba tendo esse contato mais regular, em particular com o ginecologista. E naturalmente a mulher acaba sendo mais preocupada realmente com saúde, com a questão do bem-estar. E o homem, eu acho que depois desse primeiro contato na fase da pediatria, ele praticamente some do médico, né? E só vai voltar a ter algum contato quando ele tem algum sintoma, que em geral é o que acontece, ou então quando ele é lembrado pela esposa, pela companheira, pela filha, pela mãe, de que ele precisa cuidar da saúde. Muito já se avançou assim, nos últimos anos, principalmente com a campanha do Novembro Azul, né, conscientizando os homens contra o cuidado, na verdade, com a prevenção contra o câncer de próstata. Mas a gente não pode esquecer que saúde do homem não é só falar de próstata, né? A gente sabe que a questão da obesidade, a pressão, a hipertensão arterial, o tabagismo, a dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides altos, o cuidado com a filtração renal, são outros temas muito fundamentais em que a gente deve falar sim. Saúde do homem não é só próstata, né? Então, isso claramente é um ponto importante. Muito bom trazer esse ponto, porque de fato tem muitos homens, né, que relacionam a saúde deles apenas a esse cuidado com a próstata. E não é bem assim, tá? Vocês também têm que se cuidar muito. Como é que foi a relação entre o homem e a saúde na pandemia, hein, doutor Bruno? Olha, foram vários momentos, né? O primeiro momento, eu acho que todo mundo se afastou desse cuidado inicial, básico da saúde, preventivo. Eu acho que o pânico natural que aconteceu, a gente não sabia muito, nós médicos mesmos não sabíamos exatamente qual era a melhor forma mais segura de orientar. Então, houve os homens acabaram procurando menos. E a gente está vendo agora nesse momento mais recente da pandemia, o homem chegando já em alguns casos, para o câncer de próstata, com a doença um pouco mais avançada, porque muitos deles deixaram de fazer o preventivo, por exemplo, do PSA, do toque retal. Então, eu tenho percebido na minha prática, no consultório, homens que às vezes demoraram 2 a 2 anos e meio para fazer um novo preventivo, fazer um novo PSA, e a gente está vendo cada vez mais a doença num estágio um pouco mais avançado. Então, acho que chama esse alerta, né, para você que está assistindo aqui essa entrevista, volte a procurar o cuidado com a saúde, procure o seu urologista, faça os seus exames preventivos, né? Não esqueça de que as doenças urológicas, na maioria das vezes, elas não causam sintoma, né?
Então, eu não sinto nada, eu não tenho nada. Não, isso não é verdade. Então, passar pelo urologista, lembrando também um outro parêntese aqui para questões cardiovasculares. Então, procurar o seu cardiologista, fazer o seu exame preventivo, verificar como é que anda a pressão. A ansiedade foi um outro problema que subiu muito agora na pandemia. Isso pode ter consequências em outros órgãos também, né? Como a hipertensão, os transtornos alimentares, alimentação incorreta, o descontrole do diabetes. Então, é hora de voltar a falar de saúde. Claro, tomando as medidas de prevenção cabíveis. Nós não saímos ainda da pandemia, mas não podemos esquecer que o nosso corpo é bem complexo, né? Então, prevenção. Isso. Doutor Bruno já falou, né, sobre essa questão do urologista, da próstata e da campanha Novembro Azul, que trouxe realmente muito mais divulgação, né? Trouxe uma amplitude maior sobre esse assunto. Mas ainda existe tabu em relação aos homens? Existe, Mara. Muitos homens acham que toda consulta com o urologista está relacionada a fazer o exame de toque retal, né? Então, tão temido toque retal, que nada mais é do que um exame físico, é uma parte do exame físico. O urologista vai examinar o homem como um todo, né? Ver peso, altura, ver a pressão, ver como é que está a distribuição física desse homem, massa muscular, massa gorda, e também fazer o exame de toque retal junto com o PSA. Então, eu acho que o grande tabu ainda na nossa sociedade é essa questão. E o homem acaba não procurando ajuda, pensando, na maioria das vezes, que a consulta com o urologista está relacionada a esse ponto do toque retal. Então, a grande maioria das vezes que nós examinamos um paciente numa consulta de controle, o exame de toque retal não é feito, né? O exame de toque é feito uma vez por ano em homens acima de 50 anos. Mas o cuidado com a saúde do homem deve começar desde a adolescência, né? Desde a adolescência, quando esse menino, por exemplo, entra na puberdade, saber como é que anda o desenvolvimento dele físico, o desenvolvimento sexual, quando ele se torna um homem maduro, uma avaliação de fertilidade é importante, níveis de testosterona e cuidados com a saúde, atividade física, controle do diabetes. Então, a consulta com o urologista é muito mais do que próstata, né? O urologista é o médico que tem esse olhar pela saúde do homem em todos os momentos. Então, acho que essa é a minha fala para desconstruir esse tabu que ainda existe na nossa sociedade sobre urologista, toque retal e saúde masculina. Perfeito, muito boa essa colocação, doutor. O que poderia ser feito, na sua opinião, para mudarem essa consciência dos homens, para que eles buscassem esse atendimento médico regular? Olha, aí entra essa estratégia que nós estamos conversando aqui, trazendo essas informações, e o ponto importante aqui dessa pauta, né, que é o papel que a mulher, e a mulher eu coloco como uma figura ampla, né, não a esposa, mas a filha, a mãe, esse homem ainda no Brasil, 70% das consultas agendadas para homens são feitas por um terceiro, e esse terceiro, na maioria das vezes, é uma mulher, né? Que ainda é a principal promotora dessa saúde do homem, né? Boa parte dos homens que vão na consulta, a consulta foi agendada por uma mulher. Mas o ponto positivo é que eu já vejo cada vez mais no consultório o homem procurar também sozinho, isso é verdade, né? O homem também tem aumentado essa conscientização, mas eu acho que ainda é pouco, o contato com o urologista ainda é esporádico, a questão do tabu ainda é importante, então a gente trata esses pontos com informação, tá? Então a informação desconstrua a ideia de que o urologista é um médico que cuida apenas da próstata. Não, o médico urologista ele é responsável pela saúde do homem como um todo. Lembrando que a próstata não é o único órgão do sistema reprodutor e urinário, a gente também tem os transtornos da bexiga, cálculos renais, o urologista também é médico de mulher, né? Então, nós cuidamos da saúde dos rins das mulheres, dos ureteres, da bexiga, transtornos da incontinência urinária, as infecções urinárias nas mulheres, que é muito mais frequente nas mulheres do que nos homens. Sim. Então, eu acho que a gente trata essas questões com uma boa informação e é isso aqui que a gente está fazendo. Verdade. E, doutor, assim, sempre, né, de se descobrir uma doença o quanto antes, vai ser bem melhor fazer esse tratamento precoce do que se você descobrir ela já em um estado mais avançado, né? Bem colocado, e trazendo um número aqui relevante, 70% dos homens que descobrem o câncer de próstata, por exemplo, eles não têm qualquer sintoma, né? Ou às vezes eles acham que o sintoma de jato fraco, urinar muitas vezes, pode estar relacionado com câncer, mas na verdade não. 70% a 80% dos homens com câncer de próstata não tem qualquer sintoma.
E é por isso que é importante fazer o PSA, que é o exame de sangue, uma vez por ano, fazer o exame de toque em todo homem a partir de 50 anos de idade. E naqueles que têm um pai ou um irmão que tiveram câncer de próstata, ou os homens de raça negra, esses têm um grupo, têm um risco 2,5 vezes maior de desenvolver o câncer de próstata. A gente não sabe explicar muito bem quais são essas questões genéticas envolvidas, mas para esse grupo de homens, o rastreamento começa aos 45 anos de idade. Então, trazer essa noção de que você não deve esperar o início do sintoma para procurar a assistência médica adequada. E sem falar aqui da pedra nos rins, né? A pedra nos rins, assim, 40% da população mundial tem pedra nos rins e a maioria delas não sabem que tem o cálculo. Então, o urologista também faz essa investigação preventiva, né, da existência de pedra nos rins, antes da pessoa ter a cólica. Pois é, porque descobrir já com essa dor aí, todo mundo, né? Eu nunca tive, mas quem teve relata, diz que é muito intensa, né, doutor, a dor? É muito forte. A cólica de rim, né, é um fenômeno muito agudo, intenso. Algumas pessoas até comparam aí a uma das dores mais fortes como a dor do parto. O paciente tem uma dor forte nas costas, náuseas, vômitos. E a boa notícia é que a maioria das pessoas que tem pedra nos rins não precisa passar pelo episódio de cólica para descobrir que tem pedra no rim. Sim. A gente pode fazer um exame muito simples, que é o exame de ultrassom, um exame que não é invasivo. Ele é feito de forma muito rápida. E o mais importante do que detectar a pedra no rim é prevenir a pedra no rim. A pedra no rim, ela está relacionada a não só beber pouca água, mas um excesso de sal na alimentação. Então, uma dieta rica em sal, uma dieta rica também em produtos que são, em algumas situações, ricos em cálcio, não para todos, né? Não é que é proibido comer alimentos ricos em cálcio. As alterações da flora intestinal também estão relacionadas ao aumento da formação de pedra no rim. Então, o urologista consegue fazer uma avaliação preventiva junto com um nutricionista para diminuir o risco daquela pessoa manifestar novos episódios de cólica ou formar novas pedras nos rins. Então, vejam que o tratamento não é só cirurgia, né? Tenho pedra, tenho que ir lá tirar. Não, a gente também tem que focar em prevenção. E aí entra essa avaliação médica preventiva, né? Antecipada. Isso, uma aula, né, gente, que nós estamos tendo aqui. Doutor Bruno, para a gente finalizar aqui esse nosso breve bate-papo, quais então que são as dicas, né, primordiais aí que ficam para quem está nos assistindo, seja homem, seja mulher, sobre os cuidados com a saúde e principalmente sobre os homens, para que eles, né, busquem sim o médico e façam sempre esse acompanhamento? Olha, o segredo, eu digo para todos os meus pacientes, é manutenção preventiva, né? Todo mundo que tem o seu carro sabe que a gente não espera o carro sair fumaça para ter que ir lá bater na porta do mecânico. Então, o nosso corpo é o maior presente que todos nós recebemos. Então, quanto mais você cuida do seu corpo, quanto mais você faz uma manutenção preventiva, focando em atividade física, sono de qualidade, tentar corrigir os problemas relacionados à sua alimentação, excesso de carboidrato, excesso de sal, de sódio na alimentação, sedentarismo, tabagismo. Então, olhe para a saúde de uma forma preventiva, né? Cuide da máquina, cuide do presente maior que todos nós recebemos, que é o nosso corpo. Então, se você tem essa consciência, procure seu médico, homens e mulheres, procure também seu urologista, façam seu check-up anual e não esperem sentir sintomas para daí você correr atrás de um prejuízo que já pode estar instalado. Ótimo, é isso, pessoal. Não vamos esperar sentir a dor, né? Quando a dor é que algo realmente ali não está bem. Então, se a gente puder sempre, o quanto antes, prevenir, vai ser o melhor. Doutor Bruno, quer deixar algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade, tá? Muito obrigado, Mara. Quero deixar aqui o contato, sou bem ativo no Instagram, é o DR de doutor, né? DR, _ tracinho embaixo, Benigno, que é o meu sobrenome, eu faço oncologia e meu sobrenome é Benigno, então muitas pessoas acham que é o nome fantasia, mas é o meu sobrenome real. E o site do meu consultório, que é o www.clinicauro de urologia, onco de oncologia, uroonco.com.br. É um prazer aqui contribuir com essas informações e contem comigo sempre que precisar. Muito obrigada mais uma vez, prazer é todo nosso ter que lhe receber aqui junto com a gente. Muito obrigada por ter achado aí um espacinho entre as suas cirurgias. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. Parabéns pelo profissional. Adoramos muito ter esse momento aqui, tá, com o senhor. Grande abraço. Muito obrigado, Mara.
Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para trazer mais informações sobre a campanha Março Azul, que está agora acontecendo durante este mês de março. Volte já.